Olá pessoal, graça e paz, eu sou André Luiz e eu vim aqui mais uma vez para a gente falar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu quero retornar ao tema escatologia. Nós vamos falar do arrebatamento da igreja, um tema importantíssimo, essencial da palavra de Deus. A palavra arrebatamento, o substantivo arrebatamento, a gente não vai encontrar na Bíblia. O que a gente vai encontrar na Bíblia é o verbo arrebatar. Ele aparece várias vezes em vários textos, em vários contextos. E a palavra grega que foi traduzida para arrebatar é a palavra harpazo. E o interessante é que, como essa palavra aparece em vários contextos, isso vai nos ajudar a entender o significado da palavra harpazo, que foi traduzida para arrebatar. Vamos ler o primeiro texto, onde essa palavra aparece. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O texto diz o seguinte, versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a gente vê aí o verbo, né, uma locução verbal, seremos arrebatados. A palavra original aí foi a palavra harpagesometa, que é uma forma conjugada do verbo harpazo, ok? Seremos arrebatados. Essa palavra traduzida aí, arrebatados, pode não ter um significado muito claro para nós, para nossa língua portuguesa e até para o nosso tempo. Mas essa palavra ela tem uma força muito grande. Quando você fala arrebatar, você está falando retirar com força. A palavra melhor seria um rapto. Sabe? Como é que é um rapto? Um rapto não é algo que você convida a pessoa a se retirar com você. Eu estou vindo aqui lhe buscar, venha por favor comigo. Não. Um rapto é com força. A pessoa não quer ir e a pessoa agarra essa pessoa, joga dentro do carro e vai embora. Um sequestro. É isso. A palavra arrebatar ela tem essa força. André, como é que a gente pode ter essa ideia dessa palavra grega harpazo, com essa ideia de retirar com força, raptar? É só a gente olhar outros textos, outros contextos em que essa palavra é usada e aí a gente vai entender bem o significado. O próximo texto que a gente vai olhar está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 19. Vamos ler. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Você conhece essa parábola? A parábola do semeador. E aqui, no versículo 19, Jesus está falando que quando a pessoa ouve a palavra e não a entende, vem o maligno e arrebata. O sentido aí é como roubar. Arrebatar. Você está entendendo que é retirar sem a permissão da pessoa. Ele vai lá e arrebata. Vamos para mais um texto, e nesse outro texto vai ficar muito mais claro o sentido da palavra harpazo. Só para você entender, aqui em Mateus 19, a palavra que foi traduzida para e arrebata foi a palavra harpazei, que vem do verbo harpazo, ok? Arrebata, rouba a palavra do coração daquele que não entendeu. Ok? Vamos para o próximo texto e a gente vai entender melhor. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Olha só, a palavra traduzida para arrebata aí, e o lobo as arrebata, foi a palavra harpazei, que vem da palavra harpazo. Vocês imaginam como é que um lobo arrebata uma ovelha para poder se alimentar dela? Ele pede licença às outras ovelhas e diz: eu estou precisando retirar uma de vocês daí do meio, porque eu preciso dela. Não. Ele vem,
abruptamente, ele vem com violência e arrebata. Esse é o sentido da palavra harpazo, do verbo arrebatar. É retirar com força. É como se fosse roubar, sequestrar, raptar. Isso é arrebatar. É nesse mesmo sentido que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, a gente acabou de ler, Paulo diz que nós seremos arrebatados. Jesus Cristo um dia virá. E esse dia pode ser hoje. E ele vai nos arrebatar. Ele vai nos retirar com força dessa terra. Vai ser rápido e vai ser forte. Amém? O outro ponto que eu quero tratar aqui no nosso vídeo é uma característica do arrebatamento. A gente já sabe o que é arrebatar, é retirar com força. E outra característica bíblica do arrebatamento é que ele é iminente. Há muitos que não aceitam, que não entendem assim, mas esse é o nosso entendimento. Nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos, nós lemos na Bíblia e entendemos que o arrebatamento ele é iminente. E eu vou mostrar para vocês aqui que, segundo a Bíblia, sim, o arrebatamento sempre foi visto como algo que poderia acontecer a qualquer momento, sem nenhum sinal que o anteceda. Isso é importante. Esse conceito de iminente, ele vai acabar com qualquer ideia de que estão acontecendo sinais que indicam que chegou a hora de Cristo arrebatar a igreja. Não dá para entender assim, uma vez que os homens do Novo Testamento, da igreja primitiva, o escritor inspirado do Novo Testamento, Paulo, Tiago, Pedro, a gente vê textos que mostram que eles aguardavam o arrebatamento da igreja para o seu tempo. Se eles aguardavam o arrebatamento da igreja lá no início da igreja, por que um sinal que está acontecendo hoje indica que chegou a hora de Cristo arrebatar a igreja? Então, isso é um conceito ou um entendimento errado, né? Eu costumo dizer que a gente não deve entender a profecia bíblica olhando para os jornais, olhando para o que está acontecendo, né? Explode uma pandemia. Opa, isso aí é um sinal de que Cristo vai arrebatar a igreja. Não. Pandemia é uma consequência do pecado. Outras pandemias já aconteceram e nem por isso Cristo arrebatou a igreja. Pandemias vão ainda acontecer e elas não indicam que Cristo vai arrebatar a igreja. O que nos indica que Cristo vai arrebatar a igreja é a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que em breve ele vem. E a gente vai ver esse texto já já. Então, a gente tem que parar de estar olhando para o jornal e interpretar que por causa das notícias, Cristo está vindo buscar a igreja. Não, ele vem buscar a igreja porque essa é uma promessa. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. É iminente no sentido que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 80 anos. A gente não sabe. A nossa obrigação é aguardar, esperar, desejar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar, para nos arrebatar dessa terra. André, quais textos bíblicos mostram que lá na igreja primitiva, os primeiros cristãos, inclusive os apóstolos, eles aguardavam o arrebatamento da igreja? A gente vai ler alguns textos aqui e vamos entender que, de fato, o arrebatamento da igreja sempre foi iminente e sempre será, até que Cristo venha e nos rapte e nos arrebate dessa terra. O primeiro texto que a gente vai ler está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo está falando sobre a ressurreição. O texto correlato com esse aqui é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente leu 16 e 17, e ali Paulo fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, é o mesmo momento, está falando do mesmo assunto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz no 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você observa que Paulo se inclui. Havia uma esperança, né? Paulo aqui não está no final do seu ministério, ele está no início do seu ministério, e claro que havia uma esperança nele
de não conhecer a morte, de ser transformado em vida. E isso aconteceria quando? A qualquer momento, porque ele se inclui. Ele diz, e nós. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos mais uma vez para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Esse é o texto correlato com esse último texto que a gente leu de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É o que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, Paulo se inclui, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, para mim está muito claro que Paulo esperava ser arrebatado naquele tempo, no tempo dele. Claro que depois o ministério dele foi se desenvolvendo, ele foi pregando e chegou um momento que ele viu que ele ia morrer. E a gente pode ver isso lá na segunda carta a Timóteo. Em algumas cartas ele fala que ele estaria próximo de morrer. Mas nesse momento aqui, a esperança estava viva no coração dele e dele ser arrebatado. Então, Paulo aguardava o arrebatamento para o seu tempo. Por que que eu, nesse tempo agora, fico observando sinais e dizendo, o mundo está pronto, Jesus Cristo agora vem? Como se o sinal forçasse Jesus a decidir arrebatar sua igreja, quando isso depende somente da soberana vontade de Deus. Amém? O próximo texto está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha só como Tiago fala, que a vinda do Senhor estava próxima. Jesus Cristo disse a ele que ele viria em breve, e ele tinha essa esperança de que Cristo poderia vir arrebatar a igreja no seu tempo, naquele tempo. Isso nos faz entender que nós também devemos ter toda a esperança de que Cristo pode vir a qualquer momento nos arrebatar dessa terra. Para terminar nosso vídeo, eu vou ler um texto que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e esse texto é que deve mover a nossa esperança, não o que a gente está assistindo nos jornais. Vai lá para Apocalipse, capítulo 22, a gente vai ler o versículo 12. Jesus está falando. Ele diz, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu não tenho dúvida que Cristo em breve vem. Eu não tenho dúvida de que ele vai nos arrancar dessa terra. Ele vai nos tirar com força dessa terra. Vai ser rápido, vai ser um rapto. E nós estaremos para sempre com ele. Outra coisa que eu não tenho dúvida é que isso pode acontecer a qualquer momento. Os apóstolos esperavam que Cristo viesse arrebatá-los ainda no seu tempo, ainda em vida. Paulo se incluía quando ele falava dessa profecia. Tiago falou que estava perto, muito próximo à vinda do Senhor. Eu também entendo que a vida do Senhor está perto, está muito próximo. Mas não por causa das notícias, não por causa de pandemia, não por causa de presidentes que entram e saem, não por causa de meteoros que caem e sempre caíram, não por causa de jornais, de notícias, de situações, de maremotos, de terremotos, de nuvem de gafanhoto. Nada disso me convence de que Cristo está próximo de vir me buscar, me arrebatar. O que me convence de que Jesus Cristo em breve vem é a palavra de Deus. Jesus Cristo prometeu, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por isso, por causa dessa palavra, eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a minha esperança, a vinda do meu Senhor Jesus Cristo para me buscar a qualquer momento. Pode ser hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja abençoado com a prática dessa palavra. Fique de olho. Logo mais estarei colocando mais vídeos sobre esse tema maravilhoso, o arrebatamento
da igreja. Graça e paz.